Tem coisas que não começam com um grito, nem com um rompante. Às vezes, a traição se anuncia com um silêncio estranho. Um segundo a mais entre o olhar e a resposta. E foi exatamente assim que tudo começou a ruir. Durante anos, eu achei que tinha entendido o que era estabilidade. Acreditava que, se eu mantivesse o ritmo, cumprisse meu papel, cuidasse da casa, evitasse brigas, tudo ficaria no lugar. Mas a verdade é que as coisas não desabam de uma vez. Elas escorrem, como areia entre os dedos, quase sem fazer barulho. O nome dela era Helena. A gente estava junto há quase 9 anos. Sem filhos, só nós dois e o Bento, nosso vira-lata caramelo que parecia entender mais sobre amor do que muita gente. Morávamos em São José dos Campos, numa casa simples com jardim na frente e cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. Eu trabalhava com publicidade. Nada glamouroso, mas confiável. Ela era gerente num banco. Daquelas pessoas que encantam só de sorrir. E, por muito tempo, isso era o que eu mais admirava nela. Helena era luz. Amava agitos, jantares com as colegas, grupo de leitura às quintas, encontros no rooftop de um prédio chique no centro. E eu? Eu era mais do sofá e das noites tranquilas com um vinho barato e o Bento dormindo aos meus pés. A gente parecia equilibrar um ao outro. Eu era o chão, ela, o vento. Mas no final de março, as coisas começaram a ficar estranhas. O celular dela virou extensão da mão. E aquele tipo de sorriso, um riso sutil, contido, quase secreto. Quando eu perguntava, ela dizia que era o grupo do trabalho, nada demais. Talvez fosse. Mas aquele sorriso parecia mais uma porta se fechando do que uma piada interna. As chamadas começaram a acontecer com mais frequência. Sempre com ela saindo da sala, indo para a varanda ou se trancando no quarto. Dizia que eram coisas do banco. Só que ela estava lá há anos, e nunca vi esse tipo de urgência. Tentei me convencer de que era paranoia. Que minha insegurança não podia manchar algo que levamos tanto tempo para construir. Mas tinha algo no olhar dela, um vazio novo, uma distância disfarçada, que me tirava o sono. A virada veio numa noite de terça-feira. Estávamos na sala, comendo empadão de frango. Eu falava qualquer coisa sobre o dia, e ela mexia na comida como se procurasse por respostas ali. Foi quando soltou, como quem diz que esqueceu o gás ligado. Amanhã vou chegar mais tarde. Combinei um café com um amigo depois do expediente. Que amigo? Perguntei, com o garfo no ar. Ela hesitou, depois disse, é o Arthur. Congelou tudo dentro de mim. Arthur não era só um nome qualquer. Ele foi o ex dela na faculdade. 3 anos de namoro sério, daqueles que deixam cicatriz. Em quase uma década de relacionamento, ele foi mencionado talvez 2 vezes, sempre como um capítulo encerrado. E agora eles iam tomar um café. Encontrei ele no mercado, perto da seção de frutas. A gente conversou rápido e ele sugeriu de a gente se ver para colocar o papo em dia. Ela disse, num tom leve demais, quase ensaiado. Meu coração batia torto. E você só me contou agora? Ela me olhou como se eu fosse exagerado. É só um café, Caio. Por que isso te incomoda tanto? Porque é com ele, eu disse. Simples assim. Ela suspirou, revirou os olhos, como quem está cansada de repetir lição. Você acha mesmo que eu tô escondendo alguma coisa? Pelo amor de Deus, eu sou casada com você. Mas não era o café. Nem o ex. Era a maneira como ela tratava meu desconforto, como se fosse uma bobagem, uma piada, um exagero que ela já tinha se cansado de ouvir. Se era tão inofensivo, por que esconder até a véspera? Eu perguntei. Você confia em mim ou não? Ela rebateu. Só que, naquele momento, eu percebi, não era sobre confiança. Era sobre limites. Os meus. E o quanto eles significavam para ela. Ela disse que não ia se encontrar com ele se isso me machucasse. Mas era tarde demais. Porque a forma como ela falou, como se estivesse me fazendo um favor, disse mais do que qualquer desculpa. Aquela noite, eu mal consegui fechar os olhos. Fiquei no escuro, ouvindo a respiração do Bento ao meu lado, tentando entender se eu estava exagerando, ou finalmente enxergando que já estava ali há muito tempo. Na manhã seguinte, o mundo seguiu girando. Mas dentro de mim, algo já estava irremediavelmente torto. E foi ali, naquela dúvida entre o que é ciúme e o que é instinto, que começou o fim da nossa história. Naquela quarta-feira, o dia se arrastou como se o tempo tivesse decidido me castigar. No trabalho, tudo soava distante. As conversas, os e-mails, até o barulho do ar-condicionado. Meu corpo estava ali, mas minha cabeça, ela não saía daquela sala de estar,
do empadão pela metade e do nome que ela soltou com tanta naturalidade, Arthur. Quando cheguei em casa, já passava das 7. As luzes estavam apagadas, e Bento me recebeu com a cabeça baixa, como se pressentisse o que estava por vir. A casa parecia maior, mais fria, mais vazia. E a ausência dela era um grito silencioso. Esperei. 8:30. 9. Nada. Às 21h17, mandei uma mensagem. Se ainda estiver com Arthur, não vá adiante. Isso me machuca, e você sabe. Sem resposta. Ela chegou às 10 e pouco, com aquele casaco bege que eu não vi ela pegar de manhã. Trazia um perfume doce, um pouco floral, com um fundo amargo de café, uma combinação que nunca foi dela. Sorriu, como se nada tivesse acontecido. Sentei no sofá, sem disfarçar o gelo no olhar. Onde você estava? Perguntei. Com um amigo. O tempo passou e nem percebi. Arthur? Continuei, mesmo já sabendo a resposta. Ela assentiu, sem drama. Só conversamos, Caio. Nada além disso. Foi naquele instante que alguma coisa dentro de mim começou a rachar. Ela falava como se eu fosse o irracional da história. Como se eu fosse o exagerado por sentir o que qualquer um sentiria. E aí veio a frase que virou faca: você tá agindo como se eu tivesse te traído. Respirei fundo. Não é sobre o café. É sobre o que você escolheu ignorar. Eu te disse como me sentia. Você escutou. E mesmo assim foi. Você tá sendo paranoico, ela disse, com aquele tom de quem acha que já ganhou a discussão. Essa palavra, paranoico, me atravessou como navalha. Eu não era louco. Eu estava atento. Eu estava vendo a minha vida desmoronar sem estardalhaço, como um prédio que cede devagar, sem ruído, até não restar nada. Dormimos sem trocar mais uma palavra. Ela foi pro quarto. Eu fiquei na sala com o Bento, que se aninhou no meu pé como se soubesse que eu precisava de um aliado. Nos dias seguintes, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Lavou roupa, fez almoço, deixou bilhetinhos na geladeira. Mas eu não era mais o mesmo. Cada risada no celular dela parecia vinda de outro mundo. Cada toque de notificação me fazia estremecer. No sábado, disse que ia fazer aula de yoga. Eu apenas balancei a cabeça. 2 horas depois, ainda nada. 3 horas. O GPS do celular, que ela nunca desligava, estava fora do ar. Ali, meu coração desistiu de fingir. Não gritei. Não a confrontei no meio da rua. Mas quando ela voltou, com sacola de loja e café na mão, eu estava de pé no corredor, com o celular dela na mão. Eu li suas mensagens. O tempo parou. Os olhos dela alternaram entre o celular e meu rosto. O medo estampado em cada traço. Vocês estavam planejando uma viagem? Perguntei, com a voz firme. Ele chamou de fuga. Você respondeu dizendo que precisava muito disso. E me diz que era só café. Ela tentou se explicar, enrolou palavras, disse que nunca teve a intenção real. Mas as mensagens falavam por si. Combinavam datas, lugares, falavam de saudade, de reconexão. Tentei devolver o celular. Ela tentou arrancar da minha mão. Você não tem o direito de mexer no meu celular, gritou. E você não tinha o direito de transformar nosso casamento num jogo de mentiras. Aquela noite, dormi no sofá. Mas não por causa de um desentendimento qualquer. Dormi ali porque já não me sentia parte daquela cama, daquela casa, daquele casamento. E foi nesse vazio entre duas pessoas que se evitam no próprio lar que eu percebi. O que estava morrendo não era o amor, era o respeito. A partir daquele domingo, a casa virou um cenário mudo. Helena agia como se tudo pudesse voltar ao que era antes. Cozinhava, passava roupa, colocava música no fim da tarde como se ainda estivéssemos felizes. Mas entre nós dois, só restava eco. Mudei pro quarto de visitas. Levei meu travesseiro, minha escova de dentes e o Bento, que nunca mais quis dormir longe de mim. A cama era menor, o colchão rangia, mas pela primeira vez em semanas eu sentia que estava dormindo num espaço onde minha dor podia respirar. Ela ainda tentava. Pedia para conversarmos, dizia que aquilo não era nada, que ela só precisava se sentir viva de novo. Era só conversa, Caio. Só mensagens. Nada aconteceu de verdade. Como se isso apagasse o fato de que ela estava ali, no mesmo sofá onde um dia a gente planejou uma vida juntos, trocando confissões com outro homem. Toda vez que ela pegava o celular, eu travava. Era instintivo. Um arrepio. Um alerta. Toda notificação era um gatilho. Eu tentava não olhar, mas sentia o peso de cada risada digitada.
As palavras dela não me tocavam mais. Quando dizia te amo, parecia ensaiado, como um refrão repetido por obrigação. E então eu fiz o que nunca imaginei fazer, liguei pro Tom. Tom era um amigo antigo. Tinha passado por um divórcio caótico um ano antes. Quando tudo em volta dele parecia ruir, foi ele quem sobreviveu, de pé, depois do vendaval. Me conta tudo, eu disse, sem rodeios. Falamos por horas. Ele ouviu em silêncio. E no fim, me deu um número. Um advogado. Discreto, direto, eficiente. Não queria circo, só justiça. Naquela mesma semana, fui ao escritório. Levei as mensagens, os prints, minhas dúvidas, minha vergonha. Contei cada detalhe. O advogado ouviu, fez anotações, e disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Sem filhos, sem imóvel no nome dos dois. Isso aqui é simples, se você tiver coragem de encerrar. Coragem. A palavra me deu um soco. Voltei para casa com a decisão quase formada. Quase. Mas quando abri a porta, encontrei Helena se arrumando na frente do espelho. Vestido preto justo, salto alto, batom vermelho, o tipo de produção que ela nunca usava para sair com colegas de trabalho. Me apoiei no batente da porta. De novo? Ela me olhou pelo reflexo. É noite das meninas. A Carla que marcou. Eu quase acreditei. Quase. Não respondi. Fui pro quarto, abri o armário, peguei 2 malas e comecei a dobrar as roupas dela. Uma a uma. Sem raiva. Só com uma precisão fria de quem já entendeu o que precisa fazer. Separei os perfumes, os sapatos, as maquiagens caras que ela jurava serem essenciais. Coloquei tudo no corredor. Depois fui até a porta da frente. E troquei a fechadura. Ela voltou antes da meia-noite. A chave girava e não abria. Tentou de novo. Bateu. Depois bateu mais forte. Abri com calma. Ela estava com os olhos arregalados, um borrão preto escorrendo da maquiagem. O que é isso, Caio? Ela sussurrou. Eu entrei com o pedido. Divórcio. Ela travou. Você tá brincando. Eu moro aqui. Não pode me expulsar. E estava certa. Legalmente, não podia. Eu já tinha checado isso. Então me afastei, deixando espaço para ela entrar. Fica. Mas eu vou embora. Ela me seguiu até o corredor, aflita, tentando puxar meu braço. Não é o que você pensa. Eu nem fui ver ele hoje. Juro. Parecia sincera. E foi aí que perguntei, quase sem voz, você se encontrou com ele mais cedo, não foi? Ela hesitou. E confessou. Tinha saído sim. À tarde. Só para encerrar as coisas. Só para dizer que não podia continuar. Como se isso diminuísse o estrago. Meu silêncio foi mais alto que qualquer resposta. Entreguei a nova chave na mão dela. Peguei minha mochila e a guia do Bento. E fui embora, sem olhar para trás. Porque às vezes, o amor acaba antes mesmo de virar ódio. Ele termina no momento exato em que a gente percebe que já não é mais ouvido. Aquela noite, fui direto para casa do Tom. O sofá dele era desconfortável, o ventilador fazia um barulho irritante e o cheiro da casa era uma mistura de desinfetante barato com comida requentada. Mas ali, naquele canto improvisado, eu consegui respirar pela primeira vez em muito tempo. Bento dormiu encostado no meu peito, como se dissesse vai ficar tudo bem. E por mais clichê que pareça, eu precisava ouvir aquilo, nem que fosse de um cachorro. Helena não demorou a mandar mensagens. Primeiro, as previsíveis, Caio, me desculpa, a gente precisa conversar. Depois vieram as negações, não aconteceu nada, foi só conversa. E então os apelos emocionais, você vai mesmo jogar fora 8 anos por causa de uma mensagem? Só que o que ela nunca entendeu, e talvez nunca vai entender, é que não foi uma mensagem. Foi a soma de todos os pequenos desprezos. Todas as vezes que ela fez piada com meus limites. Todos os momentos em que ela escolheu se esconder atrás de é só amizade enquanto construía um vínculo que me excluía. Não respondi. Fiquei em silêncio. Entreguei tudo ao advogado. Prints, datas, o histórico das conversas. Começamos o processo formal do divórcio. Helena ainda achava que era blefe. Eu sentia nas entrelinhas das mensagens dela que ela esperava que eu recuasse. Que aquilo fosse só mais uma briga para depois ser varrida para debaixo do tapete. Como sempre. Mas não era. E então ela fez o que eu menos esperava, envolveu meu irmão. Ele me mandou uma mensagem longa, dizendo que talvez eu estivesse sendo duro demais. Que ela errou, sim,
mas que não chegou a trair de verdade. Que era só um momento de carência, de confusão. Que todo mundo escorrega. Li aquilo com a testa latejando. Eu não esperava que ele me defendesse com unhas e dentes. Mas esperava, no mínimo, que ele não tentasse me convencer a aceitar um tipo de dor que ele mesmo nunca sentiu. Bloqueei o número. Sem drama. Só silêncio. Enquanto isso, fiquei no quarto de hóspedes da casa do Tom. Um colchão fino, uma escrivaninha velha, uma janela que rangia quando o vento batia. Mas lá, eu comecei a me reencontrar. Voltei a caminhar com o Bento antes do sol nascer. Peguei meu violão empoeirado, que não tocava desde antes da pandemia. E procurei ajuda. Encontrei uma terapeuta. Uma mulher de fala calma, olhar firme e que me fez a pergunta que eu mais temia ouvir: em que momento você parou de se enxergar? Nas semanas seguintes, respondi essa pergunta em pedaços. Chorando às vezes, calando em outras. Mas com o tempo, fui percebendo que não estava só tentando superar uma traição. Eu estava tentando me lembrar de quem eu era antes de me tornar um homem que aceitava migalhas de atenção. O processo do divórcio seguiu. Sem brigas jurídicas. Sem disputas. Só papéis que diziam, de forma fria e legal, o que o coração já sabia: acabou. E foi então que recebi a ligação que mudaria tudo. Era um número desconhecido. Uma voz de mulher. Suave, mas firme. Oi, Caio. Desculpa te ligar assim, do nada. Eu sou a esposa do Arthur. Achei que você precisava saber de toda a história. Eu me sentei devagar, como quem pressente que está prestes a ouvir o que faltava para completar o quebra-cabeça. E ela contou. E foi ali, ouvindo a voz de uma estranha me revelar o que eu sempre soube no fundo da alma, que eu percebi: eu nunca estive louco, só estava cercado por quem fingia demais. Ela falava pausadamente, como se cuidasse para não derramar ainda mais dor. Mas cada palavra que saía da boca da esposa do Arthur era uma facada precisa, cortando tudo o que ainda restava de dúvida dentro de mim. Helena nunca esbarrou no Arthur por acaso, ela disse. Foi ela quem o procurou, meses atrás. Pelo Instagram. Mandou mensagem dizendo que tinha sonhado com ele. Que sentia falta das conversas. E que andava meio perdida. O mundo ficou mudo por alguns segundos. Eles se reencontraram bem antes desse café que ela te contou. Já trocavam mensagens há mais de 6 meses. Com planos, risadas, flertes. Com lembranças do tempo de faculdade, das viagens, de tudo que vocês nunca compartilharam juntos. Ela fez uma pausa. Respirou. Não estou te ligando para te machucar. Só achei que você merecia saber. Eu mesma só descobri porque ele me contou durante uma briga, quando eu o confrontei. Eu também tô indo embora. Quando desliguei, fiquei ali sentado no chão, com o celular na mão, encarando o nada. Era estranho. Eu achava que aquilo me despedaçaria. Mas não. Foi como se, finalmente, as nuvens tivessem se dissipado. Como se eu pudesse ver, com clareza, a paisagem do que sobrou, um terreno vazio, sem ilusões. Mandei os prints que ela me enviou pro meu advogado. Só por segurança. E deletei o número. Não havia mais o que dizer. A confirmação da traição não me trouxe ódio. Me trouxe paz. Pela primeira vez em meses, eu dormi sem acordar com o coração disparado. Os dias seguintes foram silenciosos. Helena continuava mandando mensagens. Vozes longas, e-mails, pedidos para uma última conversa. Dizia que não sabia o que estava fazendo. Que estava perdida. Que se sentia invisível, e Arthur tinha aparecido justo quando ela se sentia apagada. Mas eu não respondi. Porque não era sobre perdão. Nem sobre vingança. Era sobre libertação. Então veio o dia em que os papéis chegaram. O oficial bateu na porta dela e entregou a documentação. Era real agora. Oficial. Naquela noite, meu celular virou uma tempestade de chamadas não atendidas. Mensagens longas, caóticas, e uma que me fez pausar. Eu escrevi um e-mail. Por favor, só lê. Curioso ou masoquista, eu li. Era uma carta de 5 páginas. Ela falava sobre arrependimento, sobre medo, sobre solidão. Dizia que não sabia como pedir perdão, mas que, se eu ainda tivesse um espaço, mesmo que pequeno, gostaria de recomeçar nem que fosse como amiga. Fechei o e-mail. Não respondi. Porque tinha aprendido a diferença entre arrependimento e transformação. E Helena, ela só se arrependia porque perdeu. Não porque entendeu. Continuei minha vida. Mudei para um apartamento pequeno no centro de Taubaté, mais perto da agência. Bento adorou o novo bairro.
fez amizade com uma cadelinha chamada Amora no parque ao lado. E eu, pela primeira vez em muito tempo, comecei a acordar sem dor no peito. Não era felicidade ainda. Mas era leveza. E naquele silêncio novo, sem ela, sem mentiras, sem esperas, eu comecei a ouvir minha própria voz de novo. Os primeiros dias no novo apartamento foram estranhamente bons. O espaço era pequeno, mas havia uma sensação de recomeço pairando no ar. As paredes ainda sem quadros, o cheiro de tinta fresca, os móveis simples, tudo aquilo me dava uma espécie de paz crua, como se eu estivesse, finalmente, pisando em terra firme depois de anos à deriva. Eu acordava cedo, fazia café em silêncio, levava o Bento para passear no parque. Ele corria atrás dos passarinhos, se enroscava na grama com a Amora, latia para qualquer coisa com um entusiasmo que me fazia sorrir. Ver a alegria dele me lembrava de algo essencial: a vida continua. Mesmo depois de tudo. Voltei a tocar violão. Voltei a escrever. Comecei a prestar mais atenção em mim, nos meus gostos, nas minhas dores, nas minhas ausências. Pela primeira vez em muito tempo, parei de tentar consertar o outro e comecei a reconstruir o que havia sobrado de mim. Continuei na terapia. Sessões duras, cheias de silêncios longos e perguntas que doíam mais do que qualquer resposta. Mas aos poucos, fui entendendo que a traição não começou com a mensagem. Começou muito antes. Nos silêncios, nos olhares desviados, nos limites cruzados e ignorados. Helena perdeu o emprego pouco depois. A mãe dela chegou a me ligar. Disse que a filha estava abatida, que não saía do quarto, que tinha perdido peso. Queria saber se eu podia, pelo menos, conversar. Eu fui gentil. Mas firme. Eu desejo que ela melhore, de verdade. Mas eu não sou mais o lugar onde ela vai se curar. E desliguei. Porque parte do meu processo era entender que eu não precisava ser o herói de ninguém. Nem o terapeuta. Nem o porto. Eu precisava, antes de tudo, ser inteiro para mim mesmo. Helena ainda tentou uma última vez. Um último e-mail. Curto. Dizia que respeitava meu silêncio. Que não esperava mais nada. Mas que, se um dia eu quisesse conversar, ela estaria ali. Nem como esposa. Só como alguém que compartilhou uma história comigo. Não respondi. Porque eu já tinha entendido, certas histórias precisam acabar. Não com escândalo, nem com vingança. Mas com dignidade. Com silêncio. Com distância. Curiosamente, quem acabou me dando mais força foi justamente quem teve a vida destruída ao mesmo tempo que a minha, a ex-esposa do Arthur. Nós trocamos algumas mensagens, desabafamos sem filtros. Não havia romance ali. Só compreensão. Duas pessoas tentando reconstruir seus mundos com os cacos que sobraram. Com o tempo, até meu irmão voltou atrás. Disse que não sabia de tudo. Que agora entendia. Pediu desculpas. E eu aceitei. Porque perdão, quando vem do entendimento, não dói. Liberta. Na agência, as coisas melhoraram. Consegui liderar um projeto grande, recebi elogios, um pequeno bônus. Não pelo dinheiro, mas pela sensação de que, sim, eu ainda era capaz. Ainda era confiável. Ainda era eu. Hoje, quando caminho com o Bento, olho para ele correndo atrás de folhas secas e percebo o quanto mudei. O quanto doeu. E o quanto valeu. Não preciso mais entender por que ela fez o que fez. Não preciso mais voltar nos momentos bons e me perguntar se foram reais. Porque eu sei que foram. E mesmo assim, não foram suficientes. O passado não me define mais. Ele apenas me ensinou. E se há algo que eu aprendi com tudo isso, é que às vezes, a maior forma de amor próprio é simplesmente saber a hora de ir embora, e nunca mais voltar.